Você já se afastou de alguém assim que o relacionamento começou a ficar sério demais? Já sentiu que precisar de alguém era de alguma forma perigoso, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Já confundiu independência com a incapacidade genuína de deixar alguém chegar perto de você? Hoje, vamos à deusa Ártemis, mas através de uma lente mais específica, o apego evitativo clássico. A forma mais direta e mais reconhecível desse padrão. Eu me chamo Jenny Stern, sou especialista em comportamento feminino e fundadora do Instituto Libertário. Seja muito bem-vindo ao podcast Como uma Deusa. Já conhecemos a história de Sofia, a mulher que saía dos relacionamentos antes de ser abandonada, sem nem perceber que estava fazendo isso. Hoje, quero voltar a essa história com uma pergunta mais específica. O que exatamente acontece no corpo dela no exato momento em que ela decide se afastar? Porque a resposta está diretamente ligada à origem do apego evitativo. E é sobre isso que vamos falar hoje nesse episódio. Ártemis e a origem do apego evitativo. Já conhecemos o mito de Ártemis, a deusa que pediu ao seu pai Zeus, ainda criança, para nunca ser obrigada a depender de ninguém. Hoje, olhamos para esse mito através da lente específica do apego. O apego evitativo se instala tipicamente em ambientes onde o cuidado existiu, mas era distante, talvez funcional, talvez até presente fisicamente, mas emocionalmente contido. A criança aprende, muito cedo na vida, que expressar uma necessidade não trazia conforto. Ao invés disso, trazia, na melhor das hipóteses, indiferença. Ou pior, um sutil desconforto do cuidador diante do choro, diante do pedido, da vulnerabilidade. Então, essa criança faz algo notável. Desliga a própria necessidade como estratégia de sobrevivência. Não porque não sinta, mas porque sentir e expressar deixou de trazer qualquer alívio. Essa criança se torna a mulher que sente a intimidade como ameaça à sua autonomia, que se sente sufocada quando alguém se aproxima demais. Não porque a pessoa seja invasiva, mas porque qualquer proximidade reativa um alarme antigo. Se você ainda não sabe qual é a sua deusa predominante, temos um quiz gratuito no site do Instituto Libertário. São 7 perguntas e o resultado chega diretamente no seu e-mail. O link está na descrição. Como o apego evitativo de Ártemis se parece na vida real? O apego evitativo, através de Ártemis, se manifesta de 3 formas muito específicas. A primeira delas é o desconforto físico com a proximidade emocional. Não é resistência intelectual, é corporal. Um aperto no peito, uma vontade de se levantar e sair da sala, quando a conversa fica emocionalmente intensa demais. O corpo reage antes da mente conseguir explicar. A segunda forma é a valorização extrema da autossuficiência. Pedir ajuda, admitir uma dificuldade, mostrar-se vulnerável, tudo isso é vivido quase como um fracasso pessoal. Essa mulher genuinamente acredita que dar conta sozinha é sinônimo de força e raramente questiona essa equação. A terceira forma é o desligamento nos momentos de maior intimidade. Justamente quando um relacionamento está mais próximo, mais vulnerável, mais real, essa mulher frequentemente relata sentir uma espécie de vazio ou distanciamento interno. Não é frieza deliberada, é o sistema nervoso protegendo automaticamente contra uma proximidade que parece perigosa demais. O corpo aprendeu muito cedo que precisar de alguém não trazia alívio e continuou operando essa mesma lógica décadas depois, mesmo quando a pessoa à sua frente é completamente segura e disponível. Voltando a Sofia, ao explorarmos sessão após sessão o que acontecia no corpo dela, no momento exato de se afastar, algo ficou muito claro. Não era uma decisão,
era um reflexo. Um aperto na garganta, uma vontade repentina de estar em outro lugar. Uma sensação física de estar sendo encurralada, mesmo quando racionalmente ela sabia que ninguém estava exigindo nada dela. O trabalho começou exatamente aí. Não tentar convencê-la a confiar mais, mas ajudá-la a reconhecer esse reflexo no momento em que ele aparecia e criar, pela primeira vez, uma pausa entre reflexo e a ação de se afastar. Meses depois, Sofia descreveu o momento em que sentiu o reflexo de sempre. O aperto, a vontade de sair correndo, durante uma conversa importante com seu parceiro. E pela primeira vez, ao invés de inventar uma desculpa para ir embora, ela disse em voz alta: "Eu estou sentindo vontade de fugir agora, mas eu quero ficar." Não era a ausência do reflexo evitativo, era a primeira vez que ela escolhia não obedecê-lo automaticamente. Se isso ressoou, o quiz das deusas pode te ajudar a confirmar se é esse mesmo padrão predominante na sua vida. O link está na descrição. O caminho de regulação para Ártemis, para trabalhar o apego evitativo, não significa se forçar a depender ou fingir uma vulnerabilidade que não se sente genuinamente. Significa reconhecer o reflexo automático de fuga antes de obedecer a ele. 3 movimentos nos ajudam nesse caminho. O primeiro deles é nomear o reflexo no corpo, sem julgá-lo. Eu estou sentindo o impulso de me afastar agora? Dito internamente ou até em voz alta. Já cria um pequeno espaço entre o impulso e a ação. O segundo é praticar ficar um pouco mais do que o habitual. Não para sempre, não em todas as situações, só um pouco mais do que o reflexo pede. E o terceiro movimento é permitir pequenas expressões de necessidade, mesmo que sejam desconfortáveis. Pedir ajuda numa tarefa simples, admitir cansaço, praticar em situações de baixo risco, antes de fazer isso nas relações mais importantes. E o terceiro é permitir pequenas expressões de necessidade, mesmo que sejam desconfortáveis. Pedir ajuda numa tarefa simples, admitir cansaço, praticar em situações de baixo risco, antes de fazer isso nas relações mais importantes. Ártemis integrada continua profundamente independente. Esse não é o problema a ser resolvido, mas aprende que existir perto de alguém, ocasionalmente vulnerável, não apaga essa independência, só a torna mais completa. Hoje, aprofundamos a Ártemis através do apego evitativo. A proposta para essa semana é: na próxima vez que sentir o impulso de se afastar, apenas nomeie e fique um pouco mais. O e-book Como uma Deusa está disponível no link da descrição. Lá, você pode aprofundar um pouquinho mais sobre a deusa Ártemis. E se você sente que esse padrão está custando mais do que consegue administrar sozinha, a Seção das Deusas foi criada exatamente para isso. E se sente que esse padrão está custando mais do que consegue administrar sozinha, a Seção das Deusas foi criada exatamente para isso. O link para marcar está na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo episódio com Atena e o apego evitativo intelectualizado. A sua história começa exatamente aonde a repetição termina. Nos vemos no próximo episódio.